A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Desde já eu quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que uniu forças nessa missão da santa divulgação da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, né? Nós estamos aí, iniciamos ontem a leitura do livro de Juízes, né, só para motivo de conhecimento, né? Para quem não sabe, quem escreveu o livro de Juízes, a tradição judaica, né, e cristã afirmam que o autor foi Samuel. Foi escrito provavelmente durante o reinado de Davi. Tá? Essas coisas aconteceram no ano 1300 a.C., né, a 100 a.C., a 1100 a.C., né? E essas coisas elas vão se encaixar ali pelo período dos juízes, né, que se inicia uma geração depois do povo de Israel ter se estabelecido na terra prometida, né? E cobre um período aí de aproximadamente 200 anos, tá? É isso aí, meus amados, né? E os conceitos, né, dessas principais são afastamento do Senhor, que vai falar sobre o povo se afastando do Senhor, julgamento divino, arrependimento, né? E libertação da parte de Deus, onde Deus traz libertação ao povo. Nós hoje vamos ler o capítulo 2, né, que vai falar, né, que o anjo do Senhor, né, em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedecem? Porquanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E o lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A obediência é derrota. Desobediência e derrota, meus amados. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte de Monte-Agás. Depois de toda aquela geração foi reunida seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonando o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote,
a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam da batalha, a mão do Senhor era com eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava, porque a força do Senhor já não estava com eles. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência, os mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava como juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Amém, meus amados irmãos. Triste, muito triste a história, né, do povo que sabia, porque os seus antepassados com certeza haviam passado, porque era comum a prática, né, de os pais passarem para os filhos os acontecimentos. Tudo o que havia acontecido, tudo que o Senhor havia feito pela nação, desde o Egito até ali, com certeza foi passado de pai para filho. Isso não ficou deixado de lado. Mas o povo agora, uma nova geração, já não estava sob o comando, porque Josué já havia morrido. E agora começaram a viver deliberadamente em pecado, abandonando tudo aquilo que lhes foi ensinado, os caminhos do Senhor, a guardar os seus mandamentos, e passaram a se envolver com pessoas erradas, com nações erradas, se misturar com... Com certeza, meus queridos, todos sabem, e abandonaram os caminhos do Senhor e agora passaram a adorar outros deuses, né? E isso levantou a ira do Senhor. Qualquer pai que vê seu filho desobedecer e trilhar caminhos de morte vai se entristecer e não vai permitir que isso aconteça. Ele vai tentar de alguma maneira reverter a situação. E foi isso que Deus fez. Deus permitiu, sim, eles terem perdas para que eles viessem a voltar à presença de Deus. E foi isso que aconteceu. Tiveram perdas, né? E foi grande, meus amados irmãos, porque foi um longo caminho até o povo voltar à presença de Deus.
foi um longo caminho e durante a história isso vai se desenrolar e nós vamos compreender cada vez mais, né? É isso aí, meus amados. Eu não vou comentar muito porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Deus abençoe as suas vidas. Nós agora vamos à oração da fé.